Meu nome é Vinícius, eu tenho 37 anos. Bom, eu sou Matheus Machado, eu tenho 29 anos. Meu nome é João Godoy, eu tenho 40 anos. Eu me chamo Hector Ferreira, né? Sou cabeleireiro desde os meus 16 anos e me considero um ex-homossexual. Eu me entendi gay ali no início da minha adolescência, mas entendi que era uma coisa com a qual eu devia lutar. Assim. Entendi que aquilo era uma coisa que era o meu inimigo. Eu me identifico como um homem pansexual. Eu cresci em um lar católico, muito rigoroso, muito tradicional também, com uma mãe, inclusive, que foi freira por 20 anos e que tinha o sonho de ter um filho padre. Era o baile do Collor, do impeachment do Collor. Os meus pais eram um pouco engajados politicamente, meu pai do PT, minha mãe do PDT. E nesse baile do Collor, a minha mãe, ela toma um porre de vinho e aí começa a minha vida, né? A vida dela desanda e a minha vai junto, que eu era filho, né? Eu sou cria da Zona Oeste do Rio de Janeiro, nasci num bairro chamado Cosmos. E não nasci exatamente numa família evangélica, mas meus pais se converteram quando a gente ainda era muito novinho, eu devia ter uns 5 anos mais ou menos. E isso muda um pouco toda a organização familiar a partir de então, assim, né? Depois que meus pais vão para a igreja, a gente também passa aí e não só aí a gostar também, sabe? Assim, acho que a igreja sempre foi a nossa segunda casa, a igreja era um lugar acolhedor pra gente. Então, ela toma um porre de vinho e ela jura, né, o testemunho dela é que ela morreu. Que ela perdeu a consciência, uns amigos dela estavam com ela, estavam tão doidos quanto, e eles estavam pensando até como meio que se livrar do corpo, assim, de tão doidos que eles estavam. E nessa história meio caótica, aí minha mãe resolveu que ela iria se entregar para Jesus, entrar para a igreja evangélica. Então, até então, eu não tinha uma concepção de ser humano ainda, eu tinha 3 anos, né? Mas logo quando eu me entendi, né, como pessoa, eu estava dentro de uma igreja, as pessoas cantando e eu fazia, e aquilo ali foi meio que natural, assim. Conheci um cara, né, que ele era espírita, né, e era uma religião no qual eu não me identificava muito, mas eu respeitava ele, entendeu? E foi um cara que eu me relacionei, eu namorei e tal, esse aqui, o outro, fiquei com ele durante 3 anos. E depois que passou esse período todo na minha vida, de experiências com esse rapaz, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, comecei a ter umas crises porque eu vivia em um relacionamento abusivo com esse rapaz, e eu comecei a desenvolver umas crises de ansiedade. Depois da crise de ansiedade virou uma depressão, entrei num quadro terrível de depressão, onde eu me vi sem saída. Foi quando eu comecei a procurar alguns meios, né, de ajuda. Procurei cartomante, procurei centro espírita, procurei rezadeira, tomar banho de erva aqui, tomar banho de erva ali, e eu não me encontrei em nenhuma dessas religiões. E conforme eu fui crescendo, né, conforme eu fui entendendo um pouco a minha relação com as pessoas, a forma como eu enxergava o mundo, enxergava as relações, os sentimentos, eu comecei a perceber que parte daquilo que eu sentia, a maior parte daquilo que eu sentia, não era bem visto, né, no meio religioso. E ainda mais no meio tão tradicional. Então, aquilo começou a dar um nó na minha cabeça, ainda quando eu era criança, porque eu ouvia todo mundo falar que eu teria namorada, que eu teria uma esposa, que eu ia casar, ia ter filhos.
E eu olhava tanto para as minhas amiguinhas quanto para os meus amiguinhos e entendia que eu podia amar qualquer um deles ali. Eu acho que hoje, olhando para trás, eu consigo perceber que haviam percepções sobre a minha sexualidade, mas que era muito difícil de vivenciar, porque nesse ambiente da igreja, ser quem eu sou é pecado, né? Foi assim, foi muito caótico, porque minha mãe foi de um polo para outro. Minha casa tinha livros de Darcy Ribeiro, muitos e muitos e muitos discos de Maria Bethânia. Minha mãe, inclusive, amava Maria Bethânia, Chico Buarque. Era uma casa que tinha uma certa carga cultural para a época, né? E se tornou, aquilo foi dando espaço à Bíblia, a livros evangélicos, e minha mãe foi se tornando cada vez mais beata, né? Numa madrugada eu fui dormir, aí eu tive um encontro assim com Deus pela madrugada, e Deus ele me visitou em sonho. Aí eu dormindo, eu acordei, era como se eu estivesse em um lugar todo branco, e Deus, tipo, era como se fosse Deus me chamando. Era Deus me chamando, né? E ali eu pude ver que ali eu estava tendo um encontro com Deus. E Ele estava me chamando e ali eu tive um encontro com Deus, tal, isso, aquilo, outro. E depois, quando eu fui para essa igreja, continuei nas minhas práticas, continuei bebendo, continuei fumando, levava uma vida de prostituição. E quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu comecei a entender as escrituras sagradas. Então ali eu pude ver, né, a transformação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Meio que convencido pela minha mãe, eu me tornei seminarista católico. Então, entrei mesmo para o seminário, comecei a estudar para ser padre, né? Essa coisa clássica de, agora vai ter um padre na família e tal. E foi muito doido porque, assim, eu virei o orgulho da minha mãe, né? Finalmente, olha, vou ter um filho padre e tudo mais. Mas eu sabia que eu estava indo para o seminário para provar para ela que não era o meu caminho. Mas não tinha um jeito melhor de provar do que testando, tentando. E foi um ambiente que me favoreceu muito a descoberta da minha sexualidade, porque não estou generalizando o ambiente dizendo que em um seminário você só tem gays, longe de mim, não estou dizendo isso. Mas sim, haviam muitos meninos gays trancados, né, em um lugar. Então, o conhecimento, a troca de informações, a troca de sentimentos, a troca de curiosidades, né, e de afetos também, era muito grande ali dentro. Eu queria que a juventude da minha igreja vivesse coisas legais, eu queria que a gente pudesse ouvir pessoas que dissessem coisas que a gente estava precisando ouvir. Então, eu acho que a partir desse lugar, trabalhar como pastor começou a fazer sentido para mim também. Em 2013, eu decido estudar teologia. E é muito engraçado porque, nesse momento, eu coloco a minha sexualidade diante de Deus, não como um voto, né, de castidade, mas como algo que Deus poderia resolver se eu fosse para o seminário, se eu fosse entregasse a minha vida para Ele ali também. E minha mãe resolveu fazer um curso para tratar pessoas gays, pessoas homossexuais. E tinha uma epistemologia barata, sabe? Uma epistemologia sem fundamento, onde a homossexualidade era a carência de uma figura masculina. Abandono de saber que eu não tinha o meu pai presente. A figura paterna eu acho que tem muito mais importância do que de uma mãe. A minha mãe me batia muito porque eu era muito... Eu batia de frente, eu não queria fazer as coisas, aquela coisa toda. Eu não conseguia me submeter completamente àquele estilo, né? E aí eu passei a tomar remédio para depressão, né? No caso, eu tomava, clonazepam. E um dia eu falei, cara, eu vou acabar com isso tudo. Eu tomei 40 dragas de remédio, com 17 anos. E aí minha mãe veio, ela tinha viajado para a igreja, e quando eu abri os olhos, assim, que eu consegui ficar
prestar atenção nela. Você não fez isso por minha causa, né? Eu nem tava aqui. Eu falei, cara, não, tem alguma coisa errada. Inclusive, sair do seminário foi uma das coisas mais difíceis que aconteceram, porque logo depois que eu saí, a minha mãe ficou meses sem falar comigo. Meses, assim, porque ela não aceitava o filho não padre. E eu precisava, sim, de fato, de verdade, ter aquela experiência que eu vivi, aquele processo. Foi necessário eu viver aquele processo de dor, de luto, de experimentar, viver, né, nessas práticas, né, do homossexualismo. E eu pude ver que hoje em dia o que eu vivo é muito mais prazeroso do que eu vivia antes. E eu acho que é importante dizer como a religião ela é responsável pelo controle dos corpos das pessoas. E eu tentei durante muito tempo, assim, acho que foi um exercício de automutilação, assim, foi um exercício de muita angústia tentar ser alguém que eu não era em nome de uma fé que eu tinha. Então, para ter a minha fé, eu precisava ser heterossexual. Era mais ou menos essa a lógica na minha cabeça. Se por um lado na Igreja Católica teve essa coisa da pressão, mas era tudo muito implícito, né? Era uma coisa que me machucava internamente. No protestantismo foi uma coisa muito explícita e acontecia no púlpito, né? Porque hoje eu não vou mentir, eu sinto horror ao que eu vivi no protestantismo. O pior arrependimento da minha vida foi ter ido para esse lado. Foram meses convivendo, anos convivendo com essas pessoas, louvando, orando, falando de Deus, mas deixando elas falarem coisas no meu ouvido, como, por exemplo, tira esse demônio dele, cura perdoa ele pelos erros que ele cometeu, pelos demônios que ele carrega do homossexualismo, né? Homossexualismo, entre aspas. Eu tava comendo, como qualquer pessoa, prato, copo, ela. Separa esse copo e esse prato. Eu não quero não. Porque não sei o que, eu não sei o que você faz com na sua boca, não sei o que. Eu saí em estado de alerta, eu não podia dar a mão pra ninguém, eu não podia beijar ninguém, eu não podia ser visto com outro cara que parecesse gay, assim, eu tava o tempo todo tomando conta de quem tava me olhando também, sabe? Porque eu acho que a igreja evangélica, ela também ensina todo mundo a tomar conta da vida uns dos outros, e aí você cresce com essa coisa de que você tem que vigiar o seu irmão e se vigiar também o tempo todo, e esse estado de vigilância era uma coisa, assim, que me causava muito medo e muito cansaço também, porque era muita coisa para sustentar, sabe? Então, aos poucos, esse distanciamento, essa saída foi me fazendo muito bem, e eu fui percebendo como eu estava impregnado de medos, impregnado de coisas que a religião colocou e que no meio das contas, assim, no final das contas eu descobri que não tinha nada a ver com Jesus, era da religião, eram das pessoas da religião, sabe? Então, é isso, acho que foi um processo muito cuidadoso, porque envolvia muitas pessoas no processo, envolvia também meu nome, a minha própria reputação nesse sentido, mas com certeza foi o movimento mais importante que eu fiz na minha vida. Eu acho que seguir a Deus é negar a si mesmo, é negar as suas práticas, os seus prazeres e viver para Cristo. E fazendo muita terapia, eu entendi que o problema não era meu, o problema era deles. E era uma escolha minha conviver com o problema deles ou não. E é muito doido hoje, vivendo a vida que eu tenho, pensar que um dia eu imaginei que isso não seria possível. Valeu a pena pagar o preço por ser quem eu sou. Eu valho muito a pena.